Desvendando a engenharia estrutural com professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 6 Lajes, parte 4, verificação das lajes, tensão de cisalhamento. Olá pessoal, olá meus amigos, meus colegas, tudo bem? Bom, no episódio de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre o estado limite último, dando ênfase nas tensões de cisalhamento que ocorrem nas lajes, ok? Ou seja, aquelas tensões oriundo do esforço cortante, né? Tá certo? Então nós vamos ater nesse tópico. Bom, para a gente poder falar sobre as verificações, a verificação que a gente faz referente ao cisalhamento, é interessante a gente relembrar como é que a gente obtém os valores de esforços cortantes, né? E que acontece nas faces dessa laje e quais são as maneiras que a gente tem para poder calcular, né? Eu já comentei isso em outros episódios, mas vale a pena a gente dar uma recapitulada de forma bem rápida. A gente tem a possibilidade de calcular esses esforços cortantes de duas maneiras. Ou você usa aquelas tabelas tradicionais, as tabelas de Marcos, ou as tabelas de Barezo, outras tabelas quaisquer que tem por aí, né? Várias tabelas de grandes autores, ou a gente usa o software, obviamente. Pelo software, naturalmente, a hora que você estiver usando, seja ele qual for, você tem lá um ícone que você clica nele, né, vai abrir o mapa de esforço cortante e você vai ver qual é o valor em cada uma das faces de todas as suas lajes do projeto, tá bom? Uma outra maneira que tem de forma prática, quando você não está com o software na mão, quando você não tem essas tabelas, é utilizar o que se chama de processo das áreas, né? E eu vou mostrar uma figurinha para vocês. Na verdade, nesta figura eu mostro duas outras figuras para duas situações que são as mais comuns que pode acontecer para as lajes retangulares ou lajes quadradas, tá certo? O que preconiza esse processo das áreas? Na verdade, esse processo é um processo simplificado de uma análise plástica da laje, ou seja, quando se leva essa laje, a sua laje em estudo, à plastificação, né? Ou seja, a armadura começa a escoar, a laje começa a deformar demais, ela começa a fissurar. As fissuras que acontecem nessas lajes, e a essas fissuras a gente dá-se o nome de charneiras, né? Charneiras plásticas, por quê? Porque são fissuras que apareceram lá no limite plástico do elemento. E essas configurações, esses desenhos, né, que essas fissuras formam, é aproximadamente como vocês podem ver nesses dois desenhos que são apresentados para vocês. Ou seja, é como se eu estivesse vendo um telhado de 3 águas e um telhado de 4 águas por cima, né? É aproximadamente desta maneira. E para isso, a norma 6118 ela faz algumas aproximações para facilitar o cálculo do esforço cortante em cada uma das faces das lajes. Vocês pode olhar nesse desenho, no primeiro desenho, pessoal, onde eu tenho uma laje com 4 faces apoiadas, tá certo? Onde, nesse exemplo, tem 2 lajes engastadas e 2 lajes simplesmente apoiadas, e aí tem a divisão, que vocês podem perceber aí com essas linhas tracejadas, de cada área correspondente a cada um dos lados da laje. Significa o seguinte, que toda a carga que tiver dentro de cada uma dessas 4 áreas definidas aí, toda essa carga vai caminhar para aquela borda correspondente, tá bom? Qual que é o diferencial? Qual que é o que a gente pode perceber de diferente nesse desenho? É que quando se tem 2 faces com o mesmo apoio, o ângulo dessa charneira, o ângulo estimado pela norma é de 45 graus. Quando se tem 2 faces ortogonais dessa laje, onde uma é apoiada, a outra é engastada, percebe-se que o ângulo fica um ângulo maior, um ângulo de 60 graus, em relação à charneira e o lado engastado, tá? Isso significa que para a face da laje que está engastada, ela vai receber mais esforço cortante, tá bom? Então, isso quer dizer esse desenho. Então, nesse desenho hipotético que vocês estão vendo aí na primeira figura, né, a face horizontal inferior dessa laje, onde representa uma área de A' X, ela tem uma área maior, automaticamente ela tem mais carga nessa área, então, tendo mais carga nessa área, eu tenho mais esforço cortante atuando nessa face, tá? E na outra figura, na figurinha ao lado, é um outro exemplo quando se tem uma borda sem apoio, né? Uma borda livre. Então, nessa borda livre, a charneira é formada, né? Aproximadamente 90 graus, formando essa outra configuração. Mas o processo acaba sendo o mesmo, tá bom? Então, como é que eu obtenho o esforço cortante nesse caso? Eu pego a carga que atua por metro quadrado da laje,
em geral, de uma laje de piso convencional de edifício, varia de 5,5 a 6,5 kN por metro quadrado. Já comentei sobre isso também em outro episódio. Basta multiplicar este valor da carga por esta área que dá para ser calculada, né, de forma bem trivial, multiplicando esses dois valores, carga por metro quadrado vezes a área, eu tenho uma unidade de carga em quilonewton, por exemplo, pegando esse valor em quilonewton, dividindo pelo valor Ly, por exemplo, eu tenho o valor do esforço cortante, ou seja, da reação de apoio, que é numericamente igual ao esforço cortante na face do apoio, né, ao longo de todo esse comprimento. E assim eu faço para todas as faces. Mas é bem óbvio, pessoal, né? Ao perceber que eu tenho uma área maior, o esforço cortante que vai ocorrer nessa face que está relativa a essa área maior, o esforço cortante vai ser maior. E como é comum utilizar laje sempre com espessura constante, eu não preciso ficar verificando os esforços cortantes de todas as outras faces, né? Basta eu pegar o maior esforço cortante e para esse esforço cortante eu fazer a verificação que nós veremos a seguir, ok? Bom, de posse do esforço cortante, basta eu pegar esse esforço cortante, aplicar sobre esse valor, na verdade, que a gente vai obter, é um valor característico, né? Então basta aplicar o coeficiente de ponderação das ações em cima desse esforço cortante, que em geral pode ser adotado 1,4, tá certo? Eu terei o valor solicitante de projeto, que é esse valor que vocês estão vendo nessa outra figurinha aí, nesse outro slide, por assim dizer, que eu chamo de VSD, tá certo? E esse esforço cortante, solicitante, valor de projeto, ele não pode ser nunca superior ao esforço cortante resistente ao cisalhamento dessa laje. Ou seja, o que solicita nunca pode ser superior ao que o elemento resiste, tá bom? A pergunta é, como se determina esse esforço cortante resistente? Bom, pessoal, a norma diz o seguinte, se essa inequação, essa desigualdade for verificada, ou seja, for verdadeira, significa que a minha laje não precisa ter armadura de cisalhamento, ou seja, não precisa ter estribos nessa laje, tá certo? O que é comum a gente ver em lajes de edifícios, né? Aonde a minha laje não tem estribos, né? Desde que seja verificada essa inequação, tá certo? Como que a gente chega nesse valor? Então, de forma bem prática, pessoal, eu quero fazer alguns comentários de algumas dimensões aqui para vocês, tá? Que é o seguinte, olha, se eu adotar lajes, imaginar lajes de 8 centímetros de espessura até 12, 13 centímetros, né? 8 por que 8? Porque 8 é o mínimo adotado para laje de piso segundo a norma 6118. Então, se eu pegar lajes entre 8 e 13 centímetros, e por que 13, 12, 13 centímetros? É porque, pessoal, acima desse valor de espessura, já vale a pena começar a pensar numa laje nervurada, por exemplo, tá certo? Por quê? Porque você começa a ter uma laje muito espessa, muito gasto de material, uma laje muito pesada. Tá? Então já vale a pena dar uma reavaliada se eu não devo trocar a laje maciça por uma laje nervurada, por exemplo, tá bom? Bem, é normal a gente ter numa laje, nesses padrões, né, de 8 a 13 centímetros de espessura, para vãos variando de 3 até 6 metros, 6 metros e pouquinho, né, é comum eu ter uma taxa de armadura de em torno de 0,25% da seção transversal da laje, para lajes com menores vãos, até um valor de 0,55, 0,6 para lajes com vãos aí em torno de 6 metros e poucos. Vale lembrar, né, novamente vou comentar com vocês, que a ação que atua sobre a ação total que atua na lajes permanentes, as permanentes não estruturais, as variáveis, todas somadas chegam aí no valor em torno de 5,5 a 6,5 kN por metro quadrado, tá bom? Então, com essas taxas aí de armadura que eu comentei, variando de 0,20, 0,25 até em torno de 0,6, se eu aplicar esta fórmula que vocês podem ver aí, né, eu vou ter um esforço cortante resistente de projeto, valor de projeto, que é o VRD1, ele vai chegar num valor mínimo aí em torno de 38 kN por metro, se eu utilizar o FCK 25, até um valor aí em torno de 65 a 70 kN, mas para laje em torno de 12 a 13 centímetros de espessura. Né? E o valor que eu comentei em torno de 38 a 35 a 40 kN por metro é para uma laje aí de 8
de 8 centímetros. Como o meu esforço solicitante de projeto, se vocês fizerem essa verificação, vai dar em torno de 25 kN por metro a 30 no máximo, ou seja, sempre o VSD para as lajes convencionais de edifício sempre será menor do que em relação ao VRD1, tá certo? Dessa forma, pessoal, eu para as lajes convencionais de edifícios, que a gente tem vãos aí variando de 2, 3 até 5 metros, no máximo 5,5 metros. Se tiver uma laje com vão muito grande, por 6 metros, mesmo assim ainda a minha condição da norma é atendida. Dessa maneira, a gente não precisa usar estribos nas lajes. Ok, pessoal? Então, o que eu queria comentar com vocês sobre laje maciça é isso, né? Ou seja, quem estiver trabalhando em obra e tem uma laje grande e vier aquela dúvida, né? Olha, porque uma laje grande tem esforço cortante maior, tal, mesmo sabendo que naquela face engastada eu vou ter um esforço cortante maior, né? Dá para a gente ter uma ideia que o esforço solicitante de projeto raramente vai ultrapassar a resistência de projeto da minha laje. Tá? Exceto, claro, se eu tiver uma carga concentrada anormal em cima dessa laje, o que não é comum em edifício. Né? Em edifício, a gente admite a laje sempre uniformemente distribuída sobre toda a laje. Tá bom? Então, sobre laje maciça, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês isso, ok? Nós vamos a seguir falar um pouquinho desse efeito, né? Ou seja, as tensões de cisalhamento na laje pré-moldada ou pré-fabricada unidirecional. Bom, a gente tem que se atentar para esse tipo de estrutura, que no item 13242 da 6118, a NBR 6118, ela diz o seguinte para a gente, olha, quando eu tenho a distância entre eixos de nervura não superior a 65 centímetros, eu posso dispensar a verificação de duas situações. Eu posso dispensar a verificação da flexão da mesa superior, né, ou seja, da capa, e posso também adotar a mesma premissa que eu já comentei com vocês para a laje maciça do que diz respeito ao cisalhamento. Ou seja, se o meu esforço solicitante de projeto não for superior ao meu esforço resistente de projeto, né, a resistência ao cisalhamento do concreto, eu não preciso me preocupar com o cisalhamento na nervura, né, ou seja, nem no trilho e nem na vigota treliçada, ok? O único cuidado que eu tenho que ter, pessoal, é o seguinte: sabe-se que as lajes mais comuns, ela não tem distância maior que 65 centímetros. Geralmente a distância é de 40 e 50 centímetros. Então, a verificação da capa está tranquilo. E se eu tiver cargas uniformemente distribuídas nessa laje, né, não tiver nenhuma carga concentrada relevante em cima dessa vigota treliçada desse trilho, eu não basta fazer a mesma verificação que foi feita pela laje maciça. Caso eu tenha alguma carga concentrada, aí é conveniente que a gente faça uma análise local dessa vigota, né? Porque, na verdade, ela também, com uma carga concentrada grande, eu posso ter essa vigota trabalhando até como viga. Então, cabe aí uma análise um pouco mais cuidadosa nesse caso, tá? Mas para os casos comuns de laje, basta atender esse item da norma 6118 e trabalhar com os mesmos conceitos de laje maciça. Ok, pessoal? Então fica a dica aí para vocês a respeito de lajes maciças e lajes nervuradas do tipo pré-fabricada ou pré-moldada unidirecional, tá joia? E para encerrar, pessoal, então eu gostaria de pedir para vocês dar um apoio para a gente no nosso canal, dar um joinha aí, quem gostou, obviamente, e se puderem também ajudar a compartilhar com seus amigos, né, para que a gente consiga aumentar o número de inscritos no nosso canal, e com isso a gente tem um pouco mais de divulgação, né, e a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é poder divulgar o conhecimento que consegui ao longo dos anos aí militando nessa área, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo episódio.